interagissem no sentido de perguntar, caso venha a dúvida, no chat mesmo. Não precisa ligar o microfone, escreve no chat durante a fala, e aí eu vou, no momento que for propício, eu tento trabalhar essa pergunta, enfim, essa observação, seja lá o que for que estiver vindo. Vou tentar terminar antes das 3. Então, percurso ao neoliberalismo. O neoliberalismo ele surge como uma linha de pensamento revolucionária. Ela surge como algo que a gente, enfim, no texto da Marielle, quem leu pode ver que a gente pode até descrever ela como uma vertente, né, uma linha, um, uma forma de governo utópica, porque ele sai de um projeto totalitário, né? Ele sai de governos, de regimes feudais, enfim, monarquias. Então, ele sai logo de um contexto onde o Estado ele é muito grande, o Estado é muito forte, né? A lei é o rei, tudo se pauta em torno do Estado, né? O Estado ele é detentor das formas de punição, as formas de punições públicas, elas são ah, uma elas são propriedade estatal. Tanto é que um dos maiores crimes ele é a traição ao Estado, continua até hoje, mas naquela época, né, num contexto totalitário, então a gente percebe como o liberalismo, né, a ideia de um Estado reduzido, uma ideia de liberdades individuais, enfim, de um Estado que preze pelo bem-estar geral, pelo lucro individual, a um ambiente com, enfim, democrático, a um ambiente de fala, ele é visto como utópico. Um pouco mais para frente, eu vou falar um pouco dessa distinção entre utopia e ideologia, né? A Marielle traz, ela referencia a um autor que eu não me lembro o nome, vou olhar aqui nas notas no momento, que ela faz uma distinção que dá para a gente ter algumas ideias assim do momento de compreender o que é ideologia, para que ela serve no Estado. A gente tem colonialismo, imperialismo, Primeira Guerra, a gente tem a crise de 29, a gente tem a Segunda Guerra. Todos esses processos, né, essas mudanças no meio de produção, elas vão acarretar nas organizações sociais, na forma como os estados se organizam. Da Primeira Guerra, a crise de 29, eu vou começar a detalhar da crise de 29, apesar de que, enfim, a Primeira Guerra começa por motivos imperialistas, vou começar aqui da parte de 29 da frente, porque, enfim, se a gente voltar muito, vai ser só sobre, enfim, a questão econômica. Em 29 a gente tem a Grande Depressão. Ali o mundo percebe, né, os governos percebem que um Estado, uma forma de governo onde o mercado ele é autônomo, não funciona. O mundo percebe ali que precisa-se, né, de um Estado que regule minimamente para manter as condições de sociabilidade no sistema capitalista. Essas condições de sociabilidade são as condições para o Estado, ou enfim, para o capitalismo, enfim, para o método de produção, continuar produzindo e reproduzindo. Então, ele percebe-se ali que o mundo precisa, né, enfim, a forma como ele se organiza economicamente precisa de uma intervenção estatal. Temos a Segunda Guerra Mundial, logo depois, só que entre esse período surge, enfim, o Estado keynesiano, né? Enfim, o nome mais lembrado na hora de falar de Estado de bem-estar social é Keynes, onde a gente vai ter uma preocupação com as condições de sociabilidade, né? Como que a gente vai manter isso? Como que a gente mantém uma organização social que cuida do bem-estar? Como que a gente mantém um bem-estar populacional? Porque a crise de 29 foi, enfim, um período muito difícil. Então isso entra em debate, isso começa a ser entrado em debate. Enfim, dá para a gente abrir vários parênteses aqui e falar que isso entra em debate, porque, enfim, é uma porrada de branco, né? Se deparou com as condições que uma porrada de minorias já conviviam há muito tempo, né? Então, começa-se a tomar atitudes a partir disso, a partir de uma classe privilegiada, ou o que é que a gente vai chamar, uma classe detentora
dos poderes. Não é à toa que a Angela Davis vai citar que ser branco é ser detentor de algo, é ter posse de algo que vai te dar direitos. Então, a gente pode começar a partir daí. Com a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma organização, né, mundial, isso que tudo você já sabe. A gente vai ter uma organização mundial que vai dividir o mundo em dois polos, né? Entra na Guerra Fria. Enfim, já tínhamos a União Soviética. Então a gente pode falar que o estado de bem-estar social ele ganha relevância a partir daí. A gente tem uma competição, a gente vê processos revolucionários no mundo, a gente vê processos de radicalização de sujeitos dentro dos estados, mudanças estatais, e a gente tem uma competição e a gente precisa cuidar enfim, do ambiente interno dos países. Por isso o estado de bem-estar social ele é tão importante. A imagem, né, a ideia de que o capitalismo funciona e que os sujeitos conseguem viver bem, todo mundo consegue viver bem, ela é importante para evitar a radicalização. Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp. Ela é importante para evitar a radicalização. Não é à toa que de 50 a 70 a gente vai ter o ápice do estado de bem-estar social. Com a queda da União Soviética, essa queda ela começa em 70 e ela termina em 91, posso estar enganado, ela termina em 91. O estado de bem-estar social ele começa a enfraquecer. Por isso é contundente dizer que o estado de bem-estar social ele tem um valor político, ele tem uma relevância política para evitar a radicalização dentro dos países. A gente pode afirmar que o estado de bem-estar social ele não seria como ele foi se não fosse a União Soviética, se não fosse os exemplos da União Soviética, se não fosse esse sujeito outro, muito magnâmico, né, falar isso, falando de organizações estatais, se não fosse esse sujeito outro que vai criar, né, esse pêndulo, né, pode ser, enfim, pautas da União Soviética vão ser pegas pelo estado de bem-estar social quando a gente observa isso mais a fundo. Essas formulações elas vão ser adotadas dentro do que é cabível. Com a queda do estado de bem-estar social, em referência à queda da União Soviética, a gente vê o crescimento do neoliberalismo. O neoliberalismo ele vai trazer, né, ele vai fazer esse resgate das pautas filosóficas do liberalismo com algumas correções. Agora, o Estado ele é imprescindível. Antes, o Estado, enfim, ele ainda existia, ele ainda tinha que existir, mas a função dele aumenta. O Estado ele tem a simples função de repassar os lucros e proteger as empresas. Que agora, dentro do neoliberalismo, enfim, no mundo globalizado, o imperialismo ele é protagonizado pelas grandes corporações. O Estado tem que proteger essas condições. E a gente vai ter essas consequências, mas antes disso eu vou falar um pouco sobre o estado de bem-estar social. Vou me aprofundar um pouco mais nessa questão do estado de bem-estar social, não muito, mas é necessário. Bom, mais para frente eu vou comparar como o estado de bem-estar social ele mantém, né, essas condições de sociabilidade e vou comparar um pouco com o neoliberalismo. Para isso tem que falar do estado de bem-estar social. Bourdieu vai referenciar alguns autores que eu não me lembro o nome, né? Depois eu posso deixar disponibilizar a literatura que eu acabei lendo para falar disso aqui. Ele vai referenciar alguns autores que vão falar sobre e vão fazer um resgate da concepção de mão direita e esquerda de Hobbes em Leviatã. A mão esquerda ela seria a mão babá, a mão materna, né? A mão direita seria aquela mão paterna. A gente adere as características de uma a outra. Essa que cuida, a mão esquerda é a que cuida, é a que, enfim, que afaga a criança, que cuida. A mão direita é mais rígida, ela é, enfim, ela é mais. Ela deixa, né, usando essa metáfora de pai e mãe, ela deixa a criança por si só, e a gente fala das condições, né, de como a gente trata a população dentro desses sistemas. A mão esquerda, ela vai garantir, isso lembrando que é no estado de bem-estar social, ela vai garantir direitos trabalhistas, ela vai criar um ambiente democrático, ela vai empoderar pautas, greves, movimentos operários. A mão esquerda. A mão direita,
ela vai retirar esses direitos e ela vai jogar essas populações de volta para o mercado de trabalho. As duas mãos, elas são importantes. A mão esquerda ela é importante em momentos de crise, que são inerentes ao capitalismo. Lembrando que crise no capitalismo não se refere a, enfim, a uma pauta social em si, a não ser que ela influencie nos meios de produção. O crise no capitalismo seria uma deficiência do sistema de manter as condições de sociabilidade. A mão esquerda ela entraria aqui, por exemplo, índices de pobreza muito altos, com movimentos sociais, enfim, com programas sociais de benefício, de ajuda a essas pessoas, em momentos de crise. Em momentos de alta na produção, haveria o retiro desses direitos e jogaria as pessoas de volta para o mercado de trabalho. A gente faz essa regulação. No neoliberalismo, a gente vai ter algo um pouco contrário e contraditório em si, uma contradição dialética. No neoliberalismo, a gente vai ter um resgate da concepção filosófica de que, enfim, liberdades individuais, vai ter existe uma forte influência da ideologia da meritocracia, vou falar disso daqui a pouco, mas a gente tem que regular as populações de alguma forma. Como que a gente faz essa regulação dessas populações? A gente aumenta o controle. Então, ao mesmo tempo que o neoliberalismo ele é um Estado, que, enfim, ele é um formato de Estado, de governo, que se diz respeitar as liberdades individuais, essas liberdades individuais elas são para determinado grupo. Existem mecanismos que vão reprimir a população, às vezes ela nem vai saber que está sendo reprimida, e vão manter essas condições de sociabilidade através da força. Então, o Estado que se diz mais livre, ele também vai ser o Estado mais repressor. Ele vai ser um Estado autoritário. Não é à toa que o neoliberalismo, enfim, que o capitalismo flerta tanto com governos autoritários. Não é à toa que o Chile, enfim, em toda aquela elogiosidade que eles trazem para o Chile, né, é um governo autoritário, é uma das piores ditaduras que a gente tem, se não for a pior ditadura que a gente tem na América Latina. O modelo capitalista ele vai flertar com esses métodos de controle. E quem é controlado? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, a gente tem entre 50 e 70, esse foi um parêntese enorme, tá? Vou voltar aqui para a América Latina. Então, entre 50 e 70, a gente tem o ápice do estado de bem-estar social no mundo. Estados Unidos, Europa e América Latina, né? A América Latina aqui no quintal dos Estados Unidos, a gente pode dizer que foi imposto esses modelos, mas esse modelo é um modelo de capitalismo tardio, porque na América Latina a gente tem algumas nuances que elas são imprescindíveis no momento de falar sobre a implementação enfim, de modelos capitalistas aqui. A maioria dos governos aqui, eles ainda estão entrando em um processo de democratização. O Brasil, por exemplo, durante o auge do estado de bem-estar social, vive uma ditadura. Essa ditadura ela vai cair, né? Ela vai ter esse decréscimo junto com a queda do estado de bem-estar social. Então, na América Latina, a gente tem sim políticas que vão garantir modelos de desenvolvimento autônomo, a gente vai ter políticas que vão resolver problemas de diversas colonizações diferenciadas, a gente vai ter um fortalecimento do Estado, então a gente vai ter em alguns lugares, em outros menos, outros mais, o fortalecimento de pautas democráticas, mas, no geral, o fortalecimento do Estado não quer dizer pautas democráticas, tá? A gente não quer dizer um aumento, uma ambientalização democrática, as duas coisas são diferentes. No geral, vai ter uma introdução muito forte de políticas capitalistas, então a gente vai ter um avanço do capitalismo aqui. A gente vai ter avanços em conquistas sociais, mas essas conquistas sociais elas vão existir com o objetivo de fortalecimento do Estado, elas são apropriadas para fortalecer o Estado, fortalecer esses governos. Existe uma relação também, enfim, falando do Brasil e o capitalismo tardio, com uma falta de reformas de base, a crise em 60, o governo autoritário, tudo isso vai criar condições onde vai existir uma exaustão
dos meios de produção. A gente talvez não tenha matéria-prima suficiente para introduzir aqueles modelos de produção novos que deveriam ser introduzidos. Ou seja, existe um crescimento da hegemonia imperialista, que agora, como eu já disse, é protagonizado pelas grandes corporações. Lembrando que se tiver dúvidas aí, pergunta por escrito, preferencialmente. Mas o estado de bem-estar social ele cai. Como acontece, né, essa queda? E aí, usando do texto que eu mandei para vocês, a gente tem a referência à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos. A Grã-Bretanha, para falar de organizações internas dos países, ela vai ser um exemplo decente para isso, e os Estados Unidos para falar sobre a imposição de um modelo neoliberal, um modelo liberal, enfim, um modelo capitalista para o resto do mundo. Então, na Grã-Bretanha, vai acontecer um enfrentamento do poder sindical, uma diminuição, um afogamento desses sindicatos, que eram fortes no modelo fordista, enfim, no modelo do Estado de Bem-Estar Social. Vai ter um ataque a todas as formas de solidariedade social que prejudicasse e flexibilizasse a competição. Vai ter um desmantelamento ou uma reversão dos compromissos do Estado de Bem-Estar Social anteriores, né, os compromissos anteriores, privatização de empresas públicas, incluindo as que fossem dedicadas à moradia popular, redução de impostos, e uma promoção de iniciativas de empreendedores a criar um clima de negócios favorável para introduzir um forte fluxo de investimentos externos. Talvez, olhando assim alguma dessas pautas, algumas coisas pareçam positivas, talvez sejam, realmente, mas elas são positivas dependendo de determinado ângulo que a gente observa. Redução de impostos para quem, em que, para abrir empresa, redução de impostos para empresas. A gente sabe que o próprio mercado ele é um dos mecanismos institucionais que vão reafirmar a pobreza. Mesmo que se diminua os impostos, a gente sabe quem paga mais, quem paga menos. Essa promoção de iniciativas para empreendedores, criar um clima de negócio favorável, talvez seja interessante para a Grã-Bretanha. Em países da América Latina, onde a indústria interna não tem condição de competir com a indústria externa, seria, enfim, fatalístico, né? Seria criar um rebanho para você ficar explorando. E a gente vai ter a forma como os Estados Unidos se porta também, né? Isso durante a década de 80, no governo Reagan, onde a gente vai ver os maiores índices disso que eu estou falando. Então, vai ter um ajuste nas relações internacionais, vai ter a criação do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, a criação do Banco Mundial, que vão ser centros de propagação e implementação do fundamento do livre mercado. Vai criar-se uma agenda de Estado gerencial. Eu já vou falar. Um dos exemplos disso é o choque Volcker, que conduz o México a uma profunda crise financeira entre 82 e 84. Isso vai fazer com que o México, enfim, vai criar uma relação de dependência do México com o próprio FMI, vai precisar de, enfim, renegociação, de empréstimos. Ou seja, vai haver uma imposição de reformas semelhantes em outros países, principalmente aqui na América Latina. A instauração do Estado gerencial, ela faz parte também dessas pautas. No Brasil, a imposição desse Estado gerencial, ele começa mais ou menos ali em 80, mas o seu grande pico ele é no governo de Fernando Henrique, que vai começar, enfim, movimentações de privatização, a famosa desburocratização do Estado, enfim, uma propaganda, né, que vai falar, que vai agregar a ideia de rendimento, de eficiência, de menos gastos, versus o modelo de Estado burocrático, que é, enfim, a principal crítica. Só que tem uma diferença muito grande entre esses dois modelos, né? O Estado burocrático, ele é um Estado que olha para o sujeito e ele pensa, esse sujeito ele é corruptível. Então, existe um excesso de burocracia, talvez um excesso, talvez não, depende do ponto de vista que você observa, que é para proteger a instituição. Ela é feita para impedir a corrupção. Existe corrupção, mesmo com o Estado burocrático? Existe. Mas sem o Estado burocrático, essas coisas aumentam, né? Enfim, burocracias como não poder colocar o seu filho em um cargo do seu gabinete, por exemplo.
São questões importantes, né? Você não cria ramos familiares na política, que o Estado gerencial, ele, enfim, não importa, né? O que importa aqui é a eficiência. Mas essa eficiência para quê, né? Para empresas. E aí, com isso, a gente tem um fortalecimento do Estado penal, que é o que a Marielle traz no texto dela, que vai ser um modelo que vai atuar para além do aspecto repressivo. Ele vai ser combinado com um conjunto de fatores promovido pela etapa neoliberal. Lembra que eu falei agora há pouco sobre como o neoliberalismo precisa lançar a mão do uso da força para manter a cisão, para, enfim, para segurar a população durante essas contradições internas? O Estado penal ele é muito importante. Vai criar um outro tipo de ambiente de controle, esse Estado penal. Ele vai ser adequado para ser implementado, reproduzido com sutilezas e interfaces para o controle dos chamados pobres problemáticos. Ele é importante para o controle de marginais. E aí, esse controle desses marginais, ele é importante porque ele vai jogar, né, o que Foucault chama de... o Foucault ele vai trazer uma diferenciação. Essa diferenciação, eu não sei se ela é do Foucault mesmo, ou se ele parafraseia Marx. Eu desconfio que ele parafraseia Marx. Mas ele vai trazer uma diferenciação entre plebe proletária e plebe não proletária. A gente pode entender isso, não ao pé da letra, mas por, enfim, por analogia, como classe média e pobre. A gente pode entender isso dessa forma. Esse Estado penal, que o Foucault vai falar de sistema judiciário, ele não vai usar o nome Estado penal, vai falar que ele tem uma função. Essa função ela é criar marginais. Ela vai criar um ideário social de que os marginais eles são perigosos para a própria plebe. Aqueles que têm é uma forma de controle, primeiro, daqueles que têm a maior chance de se radicalizar, pois todas as contradições elas estão à vista desses sujeitos. Então, por exemplo, na minha apresentação sobre mito da democracia racial, eu falei que no morro, na comunidade, não faz sentido de falar sobre mito de uma democracia racial, pois essa contradição ela está inerente lá. Lá, onde o modelo repressivo atua, não faz sentido falar de mito da democracia racial porque todo mundo sabe que existe racismo. Todo mundo ali apanha da polícia. Porque o modelo repressivo está direcionado para aquele ambiente. Nos centros urbanos, isso existe esse ideário de que a gente vive numa democracia. Existe esse ideário de que a polícia está ali para proteger a população. São mitos. Esses mitos eles são importantes, eles são criados pelo Estado penal. Então, essa é a função. Segundo Foucault, quando ele usa, enfim, o sistema judiciário para falar, ele vai voltar lá em Revolução Francesa, vai falar sobre a criação dos tribunais, que são tribunais burgueses. É importante lembrar que são tribunais burgueses que vão jogar essa classe média contra essa classe pobre. A gente vai ter uma super visibilidade de pequenos crimes cometidos por essa classe pobre. A gente vai ter uma super lotação de presídios de populações pobres, porque foi para isso que foi criado. Foi para controlar e reproduzir esses marginais, porque lembre-se, o capitalismo ele atua em torno da exclusão de sujeitos. É o que vai justificar, por exemplo, e aí eu vou trabalhar um pouquinho mais nas questões de ideologia, um pouquinho mais para frente, você trabalhar em uma empresa e você receber o dobro do salário do seu colega. É o que vai justificar. A gente vai criar um ideário, esse ideário ele vai ser forjado pelos mecanismos do Estado penal, que a gente pode falar sobre as instituições, né? A questão da segurança pública dentro desse ideário de Estado penal, ela é super reduzida a questão do policiamento, a questão da questão carcerária, a segurança pública, né? Porque você se sentir seguro não é você não só ser roubado pelo moleque que vai vir roubar seu celular. Ela também quer dizer se você vai ter acesso à saúde, se você vai ter acesso a um local com uma moradia que tem acesso a saneamento básico, se você tem condições de se alimentar, mas vai existir uma super redução, um super afunilamento para a questão da segurança pública, né? Para a questão do policiamento. Isso é proposital.
existe a necessidade desse policiamento ele ser aumentado para que você controle esses marginais, para que você jogue essa classe pobre contra essa classe média. Isso apaga, né, a importância da burguesia. Cria esse ideário de universalização dos sujeitos. Nossa, a garganta secou. Enfim. Tem alguma dúvida? Vou passar para a parte de ideologia. Né? Agora eu encerrei a parte aqui de falar sobre Estado Penal, neoliberalismo. Vou começar a falar sobre um pouco mais sobre essas questões ideológicas de controle populacional, de justificação dessas contradições. Certo? Quem cala consente que não tem dúvida. Mas aí, ideologia, né? Eu vou só dar uma recapitulada aqui, porque antes de falar em ideologia, eu preciso falar da importância do Estado para o capitalismo. Qual que é a importância? Qual que é a necessidade de existir um Estado para o capitalismo? Essa necessidade ela não é só para, enfim, repassar os lucros e proteger a empresa, né? Tudo que a gente está olhando aqui é um recorte, né? Não tem como, né, observar a realidade na sua totalidade. Então a gente faz pequenos recortes, que aqui pode parecer grande, mas não é, de como as coisas operam, né, histórica e funcionalmente. O Estado, durante o capitalismo, ele é imprescindível. O Estado existe enquanto existir capitalismo. E vice-versa. É imprescindível que exista um mecanismo que vá garantir essas condições de sociabilidade, né? Existe esse discurso de que, enfim, o mercado ele se autorregula. Mas ele se autorregula como, né? Pode ser que ele opere de forma um pouco independente, mas existe ali a necessidade de um Estado, porque esse Estado ele tem que estabelecer controle sobre a classe, que é a matéria-prima mais importante dos meios de produção. Não é as árvores, são as pessoas. Por isso existe um barateamento das pessoas. Por isso que é necessário jogar as pessoas na marginalização, porque a mão de obra fica mais barata. É benéfico ter pessoas na miséria. Então o Estado ele tem essa importância. Ele tem essa importância de categorizar grupos, de marginalizar grupos, de exaltar determinados grupos, de criar uma ideologia que vá ser condizente com o modelo econômico. Ele tem que estabelecer essas condições de sociabilidade. E aí ele vai se lançar mão disso de diversas formas. Ele tem centenas, milhares de mecanismos que vão, enfim, facilitar esse processo que ele vai utilizar se for necessário, porque ele vai utilizar se for necessário. A ditadura é um desses. Governos totalitários, autoritários, é um desses. A categorização, a ideologização do racismo, que o Estado se nutre do racismo, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, é um desses mecanismos. A gente tem que justificar a opressão de grupos. A meritocracia é importante, então. Não é à toa que o Estado ele vai ter modelos institucionais meritocráticos. Eles vão justificar a separação de grupos. É ele que vai, esses modelos meritocráticos que vão justificar a existência de maioria negra e pobre em presídios e maioria branca e rico em cargos de autoridade. O Estado ele tem uma função importantíssima. E quando ele não puder lançar a mão de programas sociais, falando um pouquinho do Estado de bem-estar social, ele vai lançar a mão da opressão. Quando tiver protesto, ele vai mandar a polícia, agora fortemente armada durante o governo liberal, para controlar a população, para matar se for preciso. Então a ideologia ela tem um papel muito importante. Ela vai naturalizar a opressão, ela vai ser criada e reproduzida pelo Estado, ela vai naturalizar desigualdades sociais,
E é por isso também que a gente pode... lembrando, e ela é produzida por artifícios institucionais também. Família, escola, presídios, que eu vou entrar mais na frente. Isso tudo vai formar as ideologias, que são imaginários forjados pelas práticas sociais concretas, elevadas à subjetividade do indivíduo. A ideologia vai formar as ideias, vai formar o comportamento através de práticas concretas, existentes. Isso vai intimar a pessoa, vai transformar o sujeito para além da sua vontade. A gente vai ter todo o imaginário do que é certo e o que é errado antes mesmo da gente saber por que isso é certo e errado. Isso vem imposto. Bom, historicamente, a ideologia nacionalista europeia vai subjugar grupos com a desculpa de não operarem sobre determinados valores. Isso é importante. Tá? Toda vez que eu vou falar sobre ideologia de Estado aqui, eu falo um pouco sobre essa criação do inimigo outro. E a gente pode parafrasear uma centena de autores. A gente pode falar da Simone, se bem que o indivíduo outro da Simone ele é um pouco indiferente, né? Esse indivíduo outro ele é um pouco diferente porque a gente tem um indivíduo outro submisso. Essa questão da alteridade, ela é puramente masculina, dentro da teoria de Simone, que, enfim, faz sentido, porque a Simone está investigando outras questões. Mas a gente pode pode parafrasear esse indivíduo outro, como um indivíduo potencialmente perigoso, que, lembrando, não tem relação com a questão da Simone. A gente vai usar o termo. Um indivíduo potencialmente perigoso vai ser um indivíduo que pode causar mal a mim, e essa necessidade de me defender vai criar um ideário grupal. Eu consigo constituir um Estado a partir disso. Foi assim que a Europa se formou, segundo o Hannah Arendt. A gente precisa do quê para uma soberania? A gente precisa de um Estado, a gente precisa de uma população dentro desse Estado, eu quero dizer enfim, um distanciamento de terra, né? Um local onde essas pessoas vão ficar. A gente precisa de uma população, e essa população precisa ser unida. Como que eu vou me unir? Como que eu vou unir essa população? A partir do indivíduo outro, né? A partir de um inimigo em comum. Vai criar semelhanças, vai criar signos, símbolos, que eles vão ser produzidos e reproduzidos com tanta frequência que a gente nem vai lembrar por que ele está aqui presente, mas ele vai estar. Um imaginário disso é o antissemitismo, por exemplo. A Hannah Arendt ela vai falar bastante desse antissemitismo, ela vai usar o do simbolismo para falar dele, desse imaginário do medo, né? Dessa classe que tinha bastante dinheiro, dessa classe que tinha alguns privilégios institucionais por ter muito dinheiro, por o Estado precisar do dinheiro dessa classe, mas não é utópico. Então, é necessário a criação de mecanismos que vão juntar esse grupo, mas a soberania ela não é só isso, ela não é um Estado com uma margem de terra e uma população dentro. Soberania significa também ter o poder sobre a vida e a morte. É aí que eles vão falar sobre biopolítica, necropolítica. A gente precisa de uma desculpa, e essa desculpa do inimigo outra é perfeita. É a partir do momento que você tem que você instaura o estado de exceção, né? O estado de exceção ele não é referente apenas à questão do poder estatal. A gente pode falar, por exemplo, num momento de ameaça à minha vida, é um estado de exceção, onde eu posso utilizar de artifícios que eu normalmente não poderia, o poder de matar outro indivíduo. Então, é isso que vai criar, né, essa cisão, essa ideologia nacionalista. Essa ideologia nacionalista ela vai criar um inimigo em comum, e esse inimigo em comum, muitas das vezes, ele vai ser o país vizinho, próximo, mais fraco. E aí você cria aquele imaginário de que esse país vizinho ele vai te atacar, que ele é perigoso para si mesmo, e você justifica, através desse imaginário que você mesmo forjou, o ataque a esse indivíduo, né? E isso vai unir a população. Então a ideologia nacionalista, ela por si só, ela é importante no momento de operar a forma como os valores são impostos. Ou seja, ela é um conjunto de aparelhos do Estado, privados ou estatais, aqui no nosso contexto, voltado para construir um senso comum, para contextualizar sobre políticas hegemônicas que são implementadas pelo aparelho estatal. É uma ferramenta de absorção de conflitos, necessária para a manutenção das condições de estabilidade. Ponto. E aí a Marielle ela vai trazer um autor
o Manhan, não faço ideia se é alemão, ah, deve ser. Onde esse autor, né, o que eu vou chamar de Manhan, deve estar errado, Manhan, ele vai trazer uma diferenciação entre ideologia e utopia. Lembrando que os dois, né, a ideia, ela é formada através de um ambiente de conflitos. Você não cria, né, se a gente usar aqui uma linguagem um pouco mais materialista, você não consegue imaginar algo que não exista. Você não consegue imaginar, enfim, um animal que não tenha características de outros. Você não consegue imaginar. Você sempre imagina algo que existe. O imaginar, o ideal, ele é forjado através do material. Primeiro vem o material, para depois vir para o ideal. Então, essa questão da ideia, da utopia, ela é importante ser diferenciada. Porque esse autor ele vai dizer o seguinte: a ideologia designa, nessa acepção, os sistemas de representação que se orientam na direção da estabilização e da reprodução da ordem vigente. Ou seja, é um mecanismo de manutenção do status quo. Já a utopia, ela define as representações, aspirações e imagem de desejo que se orientam na direção da ruptura da ordem estabelecida e que exercem uma função subversiva, ou seja, uma função radicalizadora. Ele vai dizer que isso é taxado de utopia. Isso vai ser taxado como algo que não existe, o que é uma lógica burguesa. A partir do momento que a gente entende que, enfim, a partir do materialismo dialético, você não consegue imaginar algo que não exista, esse algo ele não é utópico. Ele existe, você pegou, criou-se, né, esse ideário a partir de conflitos sociais existentes. Mas esses conflitos, eles são subversivos. Eles atacam o status quo. Por isso eles são taxados de utópicos. Eles vão ser taxados de realistas, de imaginários. Mas não são, eles saem enfim, de um meio materialista. E ele vai falar que o limite entre esses dois campos ele é estreito, tênue, não apenas pelo tempo e a mudança de várias ideias possuem, como as mudanças da realidade. É aí que entra essa diferenciação, por isso ela é importante, né? Porque a gente vai criar esse imaginário de utopia para controlar grupos. O ideário de ideologia, aquilo que a gente pauta como ideologia, apesar de que isso vai mudar de autor para autor, lógico, né? Ah, o ideário social atual, ele vai taxar de utopia as coisas que são, enfim, que deveriam ser chamadas de utópicas. Enfim, uma confusão que essa confusão ela deve ser exceção à regra. A gente tem que lembrar que, enfim, o governo atual ele é regido por dementes. Mas em onde que entra o racismo nesse ideário de ideologia? E aí eu vou falar um pouquinho de racismo, que também é uma ideologia. Lembrando que ideologia ela mantém um status quo. Então a gente começa a entender, enfim, a necessidade do racismo. O racismo ele vai operar no inconsciente, podendo moldar comportamentos e justificando antagonismos e contradições. Isso significa que vai ser o racismo que vai justificar que a maioria negra seja assassinada no país, que a maioria negra seja aprisionada em penitenciárias. É o racismo também que vai justificar que a maioria branca seja rica, que 1% da população mais rica do país não seja composta de negros, não tem um negro lá no meio. É isso que vai justificar. Enfim, que o governo do atual presidente só tenha um negro, por exemplo, um negro propaganda, né? É para isso que ele tá lá, para fazer propaganda. Então, mas o racismo ele é plástico, ele é histórico, ele é geográfico, ele é estrutural. Né? Mas eu vou evitar cair um pouco nessa palavra. Vou falar tudo sem falar a questão estrutural. Vou falar que o racismo ele se molda junto com as formações sociais. Ele é importante para o nacionalismo, ele é importante para o Estado, ele é importante para o capitalismo. Porque ele tem um poder de controle, justificador dessas contradições pelas quais o capitalismo opera. Ele vai ser o ponto entre meritocracia e universalismo. Lembrando que meritocracia vai ser a ideia de que basta o esforço individual para você ascender socialmente. E aí, nesse processo, eles vão usar os negros para falar disso. A gente, enfim, não vou cair nessa parte porque senão vamos prolongar muito, não. O racismo ele vai ser o pêndulo entre essa ideia de meritocracia e a ideia do universalismo.
para meritocracia fazer sentido, a gente tem que ter a ideia do universal, que somos todos iguais. Todos temos as mesmas chances, depende do esforço individual. Porque a partir desse imaginário, a gente tem um problema muito grande, que é, bom, a gente tem alguns grupos específicos em condição de miséria. Por quê? E aí o racismo, ele entra aí. Não só o racismo, o sexismo, ele entra aí. A homofobia, ela vai entrar aí. A opressão a grupos minoritários vai entrar aí. Lembrando que grupos minoritários não quer dizer a quantidade de pessoas. São grupos em fragilidade social. O Brasil é majoritariamente composto por negros, mas os negros são minorias sociais. Então, o racismo, ele é mantido institucionalmente. Isso vai tornar necessária a existência de mecanismos meritocráticos, institucionalizados. O presídio, processo seletivo para a faculdade, enfim, uma prova para residência. Isso tudo vai reafirmar todo o ideário. O racismo, ele é justificado aí, mas isso também justifica o racismo. Então, essa questão ideológica, ela vai preencher lacunas na ideia, né, nas falhas ideológicas, enfim, na forma como opera. O sistema por si só, ele vai ter contradições inerentes que vão ser gritadas, que vão ser expostas. A gente precisa de tampões. Por isso que a gente fala que o racismo, a ideologia, ele é um mecanismo que normaliza, justifica contradições. Ele integra a nacionalidade através de uma ideologia de Estado nacionalista. As ideologias vão ser inerentes ao capitalismo, por serem inerentes ao Estado regulador. O Estado precisa dela. Lembrando que o Estado, para ele precisar de uma margem para se movimentar dentro, enfim, para ele ter essa possibilidade de absorção de conflitos, que são as instituições, né? Ele precisa de uma certa autonomia. Por isso o Estado, ele tem uma certa autonomia, por isso o mercado, ele tem uma certa autonomia. Porque os dois precisam dessa autonomia para se autorregular e regular um ao outro. Por isso que vira e mexe, o Estado, ele tem poder de lançar mão de alguns artifícios que podem ser um pouco contra a questão do mercado. E essa integração, ela vai além da questão de produção em si, mas se estende às relações intraclasse, né? O conflito dentro das classes sociais. Negro e branco, pobre e rico, homem e mulher, hétero e homossexual. Isso vai operar aí também, a questão da ideologia, né? E essas coisas vão se somar também, né? O grupo que mais empobrece hoje é o grupo de mulheres negras. Ela é duplamente, né? Ou triplamente, ou 4 vezes oprimida, né? A pessoa pode, enfim, sofrer com gordofobia, pode ser homossexual, negra e mulher. É o grupo que mais empobrece. E é justamente por ser esse grupo, enfim, se a gente generalizar só entre mulher negra, que vai justificar, enfim, que elas sejam majoritariamente o grupo que vai trabalhar, enfim, com trabalho doméstico, mal remunerado, sem direitos, enfim, em condições de subexploração. E aí a gente começa a entender como esses mecanismos, eles são importantes para justificar essas falhas, né? Essa naturalização da opressão. É o racismo que vai justificar a polícia subir no morro e matar criança. E esse discurso meritocrático, ele está inerente aí também. Enfim, essas ideias, né, o nacionalismo, esse ideário, né, essa munição ideológica, vai ser o resultado de práticas de poder e dominação convertidas em discursos que normalizam a divisão social, a violência praticada pelo Estado ou grupos institucionalizados. Um exemplo disso que a gente tem é a apropriação cultural, a violência da polícia, que é criada para controlar esses marginais. Daqui a pouco eu vou falar um pouco disso. Daqui a pouco a Aline deve ter que sair também. Mas eu vou estender aqui talvez por mais uma meia hora. A apropriação cultural, por exemplo. A gente tem, né, esse ideário, esse esvaziamento da pauta de que a apropriação cultural é basicamente o branco não poder usar tranças ou não poder usar dread, né? É algo muito mais ofensivo. É uma apropriação, literalmente, se a gente for
a gente concentrar nas palavras é uma apropriação de uma cultura, é uma apropriação de uma identidade. A gente nega identidades diferentes do ideário nacional aceito enfim, pela munição ideológica. Então a gente tem uma identidade que ela é reverenciada, que ela é aceita. E essa identidade é o quê? Ele é um homem branco, hétero, rico. Vai ser essa pessoa que vai ter acesso a capital cultural, intelectual, a posições de poder. Porque essa identidade ela é justificada. E a gente apropria da outra identidade, a identidade do negro, que poderia criar cisões, outras contradições dentro do sistema. É importante lembrar que para ter apropriação cultural, é importante que tenha uma relação de racismo, uma relação de subalternidade. É uma cultura subalterna, uma hegemonia. É isso que vai justificar eu sair aqui da cidade, por exemplo, e ir numa tribo indígena, sei lá, no centro da Amazônia, fazer uma oficina que essa tribo ela dá, porque ela não consegue mais existir com a natureza em volta. É isso que vai justificar eu ir lá, fazer essa oficina, anotar o máximo de coisa, nossa, fazer vídeo, enfim, gravar áudio, tudo, voltar para a cidade e dar a mesma oficina. É isso que vai justificar uma relação de opressão que vai destruir essa identidade desse grupo. A partir do momento que a minha oficina aqui dá certo, por que eu vou sair de Uberlândia para ir na Amazônia se meu vizinho dá a mesma oficina? É mais barato. Esse grupo ele perde o meio de subsistência que ele já perdeu anteriormente, que ele já teve que ressignificar. Vai se tornar artigo de luxo. Quando for se tornar. Vai ser subalternizado a grupos ricos. Você subalterniza uma população. Esse é um exemplo claro, fácil. Para não cair no exemplo da capoeira. Já a Sandra está cansada disso. Então essa ideologia é capaz, mas não é a única função, de concretizar e organizar as ideias acerca dos conflitos de classes e grupos, em particular da violência sistêmica do processo produtivo. Durante a pandemia, quem trabalhou nos Estados Unidos foi a população racializada, latinos, afro-americanos. É eles também que mais morrem. Isso vai naturalizar. Esse cenário ideológico ele naturaliza essas relações. Então, a nacionalidade e a dominação capitalista se apoiam em uma construção espaço-identitária, né? Igual eu falei agora, de identidade reverenciada. O racismo, então, vai ser importantíssimo nesse processo. Ele é importante para o Estado mediar, para o Estado ser impessoal, para o Estado separar grupos, para o Estado individualizar indivíduos. Não é à toa que a gente mergulha cada vez mais para dentro dos nossos núcleos individuais. Não é à toa que a gente tem bolhas tão fortes, tão difíceis de quebrar, né? Tão difícil de construir enfim, uma multiculturalidade com outros grupos. O Estado ele vai lançar a mão desse arsenal ideológico para isso. Mas eu vou focar numa instituição em específico para falar. Né? Eu vou focar em uma instituição que vai ser o sistema carcerário. Eu vou relacionar ele com o racismo. E como ele é importante, né, para o controle desses grupos. Só tomar meu chá. Ninguém tem dúvida? Ninguém quer papear comigo? No chat aí. Tá. Eu vou começar relacionando o sistema carcerário, o Estado penal, com o racismo. Começar fazendo ligações claras entre os dois. Elas são claríssimas, mas a gente vai tentar expressar um pouco melhor essa situação. Mas antes de falar do sistema carcerário, eu vou falar como as punições operavam a priori. Então, enfim, recapitulando, voltando lá naquela questão histórica,
perdão, eu sou materialista, não tem como não falar, né, enfim, o percurso histórico das questões. A gente tem as punições a princípio, né? Enfim, a forma como os grupos, os indivíduos resolviam suas pendências como que a gente vai chamar de vingança privada. Você me bateu, eu te mato. Isso vai ser dirigido a membros internos do grupo, das comunidades. Comunidades aqui eu estou querendo dizer dentro do contexto de Marx e Engels, pré-condições estatais. Tá? Pré-instituição do Estado, enfim, um acordo um contrato social ali mais bruto, mais rígido, originário. Nunca primitivo, tá? Chamar uma cultura de primitiva é cometer um terrorismo. A palavra terrorismo também é importante, né, para a gente falar sobre sobre a instauração desse estado de exceção, né? Não é à toa que a gente chama, por exemplo, os antifascistas de terrorista, que ele vai ser um grupo subversivo, né, o status quo. A gente pinta um inimigo muito mais perigoso do que ele realmente é. Angela Davis foi pintada de terrorista. Sabe? Mulher lá, idosinha. A gente vai criar esse imaginário de que ele, enfim, isso vai possibilitar que o Estado tome ações violentas contra determinado grupo. Isso vai impedir a radicalização a partir disso. Com a criação de um imaginário que a Marielle sentava no colo de traficante, que ela, enfim, participava de facções, com essa criação desse inimigo, que a gente justifica que o presidente vai lá e mata ela. 4 tiros na cabeça. Enfim, continuando. Vou abrir um parênteses aqui muito grande. A gente tem as punições que são vinganças privadas. Elas podem ser dirigidas a grupos internos, a pessoas internas do grupo, né, enfim, da comunidade, ou a pessoas de outro grupo. Isso frequentemente vai se tornar, enfim, uma matança, guerra entre grupos, a expulsão de alguém da comunidade. Enfim, elas são desproporcionais, a gente pode dizer assim. São desproporcionais, são sanguinárias. Logo depois surge a lei do talião. Ou, enfim, é a justa medida das punições. Você arrancou um olho meu, eu arranco um olho seu. Você matou minha mãe, eu mato a sua. Tentar punir as coisas de forma mais ou menos igualitárias, né? Enfim, uma justa medida entre crime e punição. Posteriormente, a gente tem o auge da religião, a gente tem enfim, um ganho de influência muito grande da igreja, e as punições elas são relacionadas a uma vontade divina. Deus começa a aparecer em todos os campos da sociabilidade humana. Tudo isso vai ser direcionado, enfim, a forma como Deus quis, vai ser justificado através da religião, de Deus, enfim, um poder maior. Futuramente, a religião vai perder o poder dessa influência, não vai deixar de ser influente, ela vai perder a influência, e o Estado vai ganhar. O Estado vai se tornar detentor das punições. Ele vai se tornar detentor pelas penas. E, enfim, da igreja ao Estado, a gente já tem uma espetacularização, né, desses crimes. A gente tem perseguição às bruxas, a gente tem decapitações em praça pública, enforcamentos. O ponto aqui é que as punições elas são direcionadas ao corpo físico. A tortura, a gente tem todo um arsenal de tortura, né, todo mundo já deve conhecer, enfim, a maquinaria da tortura, da punição. Só trocou de mãos. Com a modernidade, a punição ela tem uma guinada mais progressista. Inicialmente, ela é vista como progressista, que é a criação, né, a instituição da penitenciária, enfim, da absorção, enfim, do encarceramento como punição em si. Ela já existia, porque você, assim, se você vai matar alguém, né, se você vai torturar alguém em praça pública, você precisa prender ela em algum lugar, porque senão essa pessoa foge. Mas ela não era o objetivo, ela era um meio para um compromisso. Isso muda, as punições vão se tornar, ou enfim, o foco a penitenciária, ela vai se tornar o foco
né, a retenção do indivíduo. Isso vai ter diz Angela Davis, né, a Angela acredita, o Foucault discorda, a Angela acredita que é porque as prisões, elas, por se chamarem penitência, elas vão ter um fundamento filosófico, a princípio, de reabilitação de sujeitos, reabilitação de grupos. Mas ela faz questão de dizer, bom, ignora-se a subalternização de uma pessoa sobre outra, sobre violência, as ligações que isso tem com, enfim, com táticas coloniais, com a escravidão, as repercussões sociais que isso tem e o que isso vai, né, acarretar nas subjetividades dos sujeitos. E aí vou falar um pouco agora sobre o sistema carcerário brasileiro e depois sobre o sistema carcerário dos Estados Unidos, para a gente fazer o paralelo. É importante falar sobre os Estados Unidos porque os Estados Unidos é expoente, ou melhor, ele impõe, né, as questões. Então, observar como funciona lá, como funciona aqui, tem uma relevância, é importante, ah, principalmente quando chegar na parte de falar sobre neoliberalismo e o boom das prisões. Enfim, o sistema prisional brasileiro ele vai se iniciar punitivista, tá? De 1500 a mais ou menos 1800, 1822, ele se inicia punitivista. E o mais próximo de enfim, de uma lei penal são as ordenações filipinas, que é um código penal, espanhol, se eu não me engano, que perdura até 1822. Esse código ele vai fazer a diferenciação entre escravos e livres. A gente começa a ver uma semelhança aqui em como o sistema ele vai operar dependendo do indivíduo. Enfim, marginalizado e não marginalizado. Os crimes da esfera pública, vão ser traições contra a coroa, vão ser rebeliões, vão ser resistências, instaurações enfim, de centros de resistência. Em 1830, teremos a promulgação da lei criminal no Brasil, que vai ter o tratamento diferenciado entre livres e escravos. O Estado que se pretende liberal, ele não vai influenciar, nesse momento, na propriedade da burguesia, né, no escravo. O Estado ele não vai punir o escravo, porque essa função é do proprietário, né? A não ser que ocorra algo muito grave, o Estado ele não vai chegar aqui e vai roubar sua casa. Né? O Estado ele tem não só a função de segurar esses grupos, mas dá um status de legalidade, né? Um status de igualdade para as trocas. Por isso que não faz sentido o Estado influenciar enfim, na mão de obra escrava, porque ela tem dono, ela é propriedade, não é um indivíduo livre. O indivíduo livre aí sim. Em resumo, o direito nesse momento ele é uma regulação de patrimônio e não sobre garantias de direitos. Você garante, né, institucionalmente os patrimônios, as condições de troca, que são muito importantes para as condições de sociabilidade, universalização desses sujeitos. O Estado está se pretendendo aqui liberal. Em 1841, a gente tem a reforma do Código Penal, desse Código de 1830. Vai ter uma diminuição da participação civil no ambiente jurídico. Se eu não me engano, é aqui que é extinguido os juízes de paz, que é um civil, como juiz. Diminuição do Código de participação civil, integração e aprofundamento da estrutura policial ligada ao executivo. Se a gente fizer uma contextualização aqui, existe um medo muito grande de radicalização de escravos, de negros. Instaura-se a polícia. Vocês começam a ver aqui, ó, como esse mecanismo ele vem para o controle de uma população específica. Existia muito medo dessa maioria negra no país e o medo da revolta dela. Né? A gente vinha de um contexto onde já tinha tido uma revolta na Bahia, muito sanguinária, raras revoltas atrás. Então a polícia ela vem com um objetivo bem claro, apesar de não expresso, lógico. 1881 a gente tem a reforma do Código Penal, que é o mesmo ano do ventre livre, e mais atribuições à polícia. E aqui é bom a gente falar da seletividade penal, né, desse momento. E aí eu vou trazer alguns dados aqui. Vão ter a listagem de réus, ou seja, a listagem de pessoas que foram réus em processo, em 1839, sentenciados à morte, tá? Ou seja, que eles
Esses réus, essas pessoas, elas seriam sentenciadas à morte, que pediam um recurso ao rei, ao poder moderador. De um total de 62 réus, todos homens, 11 tiveram a pena comutada, 11 foram perdoados. Do restante desses 11, mais cerca de 40, 11 eram escravos. Todos eles não foram perdoados, todos eles foram assassinados. Tem uma documentação de 1871, que é um recenseamento, né, ou seja, uma revisão dos dados em São Paulo, onde cita 389 réus listados originalmente, vai ser uma comparação antes e depois, onde 6,7 eram escravos. O relatório desse recenseamento, no mesmo ano, muda drasticamente o cenário. 292 encarcerados, 114 escravizados, quase 50%. A gente aumenta, conforme cria-se a polícia, a perseguição a determinados grupos, a quantidade de negros escravizados. O sistema, a gente começa a expor como o sistema ele opera no controle de uma população específica. Ou seja, vai existir um imaginário que liga o escravizado ao aprisionado. Existe uma relação racista aí. Tem perseguições a cultos de matriz africana, que poderiam ser possíveis células, enfim, revoltosas. Existe um preconceito, óbvio, né? Tipo, existe o racismo, ele opera através do medo também, mas isso é outro fio, outra thread. Existe a perseguição aos vadios, né? Quem eram os vadios, né? Existe todo um pressuposto, mas pra frente eu vou falar um pouquinho sobre esses vadios. Existe todo um pressuposto, né, de marginalizar quem você quiser. A gente tem uma polícia que é responsável pelo crime, as pequenas infrações, e você tem uma lei que fala perseguição aos vadios. A polícia tem poder o suficiente para prender essa população, prende. Mas eu vou falar daqui a pouco, vou descrever um pouquinho os vadios daqui a pouco. Vou falar agora do sistema prisional nos Estados Unidos. Enfim, surge mais ou menos ali as penitenciárias no período da Revolução Americana. Elas tinham um fundamento filosófico redencionista. As semelhanças com a escravidão, enfim, a colonização, elas vão além, né, da população. A forma de punição, ela também é muito semelhante. A forma de organização interna, ela é muito semelhante. Os códigos negros do sul dos Estados Unidos, que são, enfim, os códigos de como os negros devem agir, eles estão muito presentes no formato das punições, no regimento interno dessas penitenciárias. Isso aqui eu estou parafraseando a Angela Davis. Não é acidental, a Angela vai dizer, a construção simbólica do chicote da corrente para representar o encarceramento. As pessoas eram punidas com chicote. Com a 13ª emenda, os negros são libertos. Mas essa emenda, essa emenda constitucional nos Estados Unidos, ela tem uma falha proposital. Quer dizer que, a não ser que a pessoa fosse criminosa, ela poderia desempenhar trabalho escravo. E como os códigos negros do Sul designam crimes específicos para pessoas negras, a gente tem uma população-alvo que volta a ser escravizada, né, que volta a trabalhar obrigatoriamente e sobre regime de opressão. A ligação é muito clara com o sistema carcerário. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, raça é um fator que vai prever, né, no imaginário social, que prevê a criminalidade. Existe esse imaginário. E aí e também tem uma semelhança que é muito engraçada, né? Engraçada para não dizer triste. Os códigos negros do Mississippi classificavam como vadio qualquer um que seja culpado por roubo, que esteja desempregado, que seja bêbado, autor de discurso ou atitude divergente dos bons valores e desordeiros. Quando você traz uma população, você tem uma identidade, que essa identidade ela é valorizada, quem que é o vadio, né? A pessoa que tem uma identidade totalmente diferente das minhas, valores diferentes, né? Ela foi criada em grupos que vêm do outro lado do mundo. Quem são os vadios? No Brasil, a gente tem uma série de decretos criminalizantes semelhantes.
Em 1893, a gente tem a determinação de apreensão de vagabundos e capoeiras. Em 1899, a gente tem a negação de fiança para vagabundos e sem domicílios. A gente abre um pressuposto enorme de o que é ser vagabundo, né? Você fazer parte do grupo marginalizado. A gente expõe claramente qual grupo ele é perseguido. É fácil assumir que basta ser negro para você ser vagabundo, você ser criminoso. A gente expõe muito claramente um mecanismo de controle de contradições dentro do Estado. Um mecanismo que vai criar mecanismo ideológico, um arsenal ideológico. Nos Estados Unidos, outra semelhança muito grande com escravidão é que negros aprisionados eram arrendados para trabalhar em um formato frequentemente descrito como pior que a escravidão. Por que pior? O dono das plantações, frequentemente eles trabalhavam nas plantations, tá? Que são grandes extensões de terra, fazendas, enfim, com mão de obra escrava. Ou seja, às vezes eles eram libertos do senhor de engenho e logo depois mandados para a mesma pessoa para trabalhar. Só que agora, o senhor, né, enfim, o dono de escravos, tem uma repulsa, né, chamar essas pessoas de senhor, ela não tem a preocupação com a vida dessas pessoas. Antes, por mais subalternizada que fosse a vida desses sujeitos, ela saía do bolso desse proprietário. Agora ela não sai mais. A única responsabilidade que ele tem é com o arrendamento que o Estado deu de um grupo. A pessoa pode trabalhar até morrer, não dá problema. Não faz diferença. Porque naquele imaginário é a única forma onde um negro consegue trabalhar. Em condições de exploração e violência. O Código de Execução Penal no Brasil, ele traz ele vai trazer três formas enfim, de reclusão, ou três formas de punição. Ainda assim, são encarceramentos. A penitenciária, como regime fechado, as colônias agrícolas ou industriais para semiaberto e as casas de albergado para regime aberto. Todos eles têm limitações de direitos. Lembrando que nos Estados Unidos, a pessoa, uma vez presa, ela perde uma série de direitos. E as prisões, elas são locais perigosos, marginalizantes, como é projeto que seja, né? Um local de reprodução de miséria, de marginais. A falta de higiene, de acesso à saúde, vai ter frequentes rebeliões que são protagonizadas por organizações criminosas, que se protegem e também, enfim, que tem para se proteger e tem uma necessidade ali que se protejam porque existe a violência de agentes contra presos também. Falta de acessibilidade dessas pessoas ao princípio de dignidade humana. Enfim, os presídios eles são depósitos humanos, assim como foi programa que seja durante as leis de branqueamento populacional, por exemplo. Assim como enfim, os hospícios. Qualquer um aí pode ver o documentário Holocausto Brasileiro. Não vou entrar muito aqui na questão de como era feita essa segregação. Enfim, outro conteúdo. Já está grande. Existe também uma fraqueza no Brasil. Você tem que sentenciar qualquer crime qualquer crime pequeno ao regime fechado, né? Existe essa exclusividade. No regime fechado, a pessoa se depara com essa quantidade de condições, onde a pessoa, às vezes, ela não tem opção a não ser se filiar a uma facção criminosa, enfim, a um grupo, a uma gangue, para sobreviver, para não sofrer violência sexual, para não ser agredido por um guarda gratuitamente. Lembrando que 8%, eu posso conferir esse dado para vocês, mas é 8% das drogas que entram em presídios, elas vêm de revistas. A maior parte das drogas, elas não passam por revistas. Esse imaginário está errado. Elas passam de outra forma. Por quem será? Enfim, aí eu vou trazer aqui para finalizar alguns dados que vão vincular o neoliberalismo, enfim, essa emergência desse sistema com as prisões. Talvez não tenha ficado muito claro. Mas é com a queda do estado de bem-estar social e, enfim, o aumento do ideário capitalista, o estado de bem-estar social ainda é capitalista, a gente vai ter o desenvolvimento das prisões, o boom carcerário. A gente tem uma relação, né, de 1800 e
52 a 1955, um espaço de mais de 100 anos, no estado da Califórnia, foram construídas 9 prisões, certo? De 1962 a 1965, 2 centros são estabelecidos. Ou seja, a gente tinha um espaço ali de mais ou menos 10 anos para a criação enfim, de um local de retenção de marginais. Na década de 60, em 3 anos, a gente cria 2. Na década de 80, 9 prisões são construídas, uma por ano. Antes demorava 10. Década de 80, que era do estado de bem-estar social e emergência do liberalismo. Enfim, lembrando que às vezes pode ficar parecendo que o liberalismo ele não existia durante o estado de bem-estar social. Existe. Ele continua competitivo. Só não é o principal, né? Ele continua ali. Tanto é que teve construções de prisões nesse período, né? Se a gente for vincular só com o capitalismo e etc. Na década de 90, são construídas mais 12. A gente está falando aqui do estado da Califórnia. Em 2002, meus dados dos Estados Unidos vão estar aí, existiam mais de 155 mil pessoas encarceradas. Desses, 35% são latinos, 30% afro-americanos e 29,2% são brancos. Ou seja, a gente colocar negros e latinos, porque são grupos racializados juntos, a gente tem 65% das pessoas encarceradas em 2002. Somente na Califórnia, somente no estado da Califórnia, gente. Nessa época, os Estados Unidos tinham mais de 2 milhões de pessoas encarceradas. Eram racializadas, 65%. Em 1990, estudos sobre populações norte-americanas, 1 em cada 4 homens negros com idade de 20 a 29, ou seja, jovens, esse é o dado internacional para categorizar alguém como jovem, estavam na prisão, 1 entre 4. Em 95, um segundo estudo revela que esse percentual aumenta, 1 em cada 3, 32,2%. Em 1995, 1 em cada 10 homens latinos jovens estavam encarcerados em liberdade condicional ou liberdade provisória por suspensão de pena. Existia um grupo perseguido. Isso é óbvio, essa ligação é óbvia. E existe uma emergência desse estado penal, desse boom carcerário, com o desenvolvimento do sistema econômico. Lembrando, ele precisa de um mecanismo para segurar essas contradições. O grupo, um segundo estudo também revela que o grupo com maior aumento é entre mulheres negras. Falei anteriormente com a soma, né? A taxa de carceramento aumenta 78%, de 95 a 90. 78. E aí eu tenho alguns dados aqui sobre o sistema carcerário brasileiro. O Brasil tem cerca da terceira maior população prisional do mundo, certo? 726 mil pessoas encarceradas. 352,6 pessoas presas por 100 mil habitantes. A cada 100 mil pessoas, tem 350 pessoas encarceradas. 64% da população carcerária é negra, entre os dois grupos, homens e mulheres. 2 em cada 3 pessoas presas são negras. 58% da população brasileira é negra. Tem uma disparidade aí. 55% da população carcerária é composta de jovens. Essa população corresponde a 21,5% do país. Um quarto do país é jovem. 50% da população carcerária é jovem. É uma perseguição a essa juventude, né? Não faz sentido você marginalizar um grupo se esse grupo não for, né, aqui, ó, relevante, entre muitas aspas, socialmente. Você precisa reproduzir essa pobreza. Essa pessoa ainda tem que sair, fazer filho, que vai nascer numa condição de miséria, ou um pai que teve direitos negados, que não vai conseguir emprego. Em 2075, 1 em cada 10 pessoas no país viverão em presídios. Adivinha a cor? Agora alguns dados sobre mulheres no sistema carcerário brasileiro. 37,380 mulheres
estão presas. 37.380 mulheres estão presas. Isso são dados do Infopen, tá, de 2014. Entre 2006 e 2014, a população carcerária feminina cresceu 567,4%, enquanto a média do crescimento da população masculina foi de 220%. É a população que mais cresce. A quinta maior população de mulheres encarceradas do mundo é a do Brasil. Entre essa população feminina, 50% é jovem, 67% é negra. A maioria dessa população tem entre 15 e 17 anos, adolescentes, em centro de retenção. Por isso que eu fico incomodado com quem se diz, enfim, lutar por pautas antirracistas, mas não se atenta à necessidade de defender o Estatuto da Criança e Adolescente. É o que vai impedir, muitas vezes, esse processo de marginalização de sujeitos, que é proposital. Tráfico de drogas e roubo são a maioria dos atos infracionais. São crimes pequenos. A guerra às drogas é o que mais joga a população negra na cadeia. População pobre. Nos homens, a população masculina, 26% está presa por tráfico, um quarto. 62% das mulheres está presa por essa tipificação. Duas em cada três mulheres está presa por causa de tráfico de drogas. 54% dessas pessoas presas por tráfico ficam presas por até 8 anos. O encarceramento tem sido a única opção. E aí é importante a gente lembrar de quando eu falei sobre o Estado se lançar a mão sobre tecnologias de controle, né? Ele precisa jogar populações na miséria para criar uma dependência dessas populações também. Então, você cria programas sociais, você cria uma situação de dependência. Não, aqui é muito fácil cair numa meia-verdade da direita, né? De falar que é compra de votos. É uma meia-verdade. Isso existe para segurar contradições, né? Esse grupo ele é o grupo que pode se radicalizar. É o grupo com mais chance de se radicalizar, onde as contradições estão todas expostas. E aí a gente tem um exemplo disso, né? Em 2006, sai a Lei 11.343, que é a lei da guerra de perseguição, enfim, do combate ao tráfico de drogas. Acontece durante o governo Lula, governo do PT, que é o governo que a gente tem o maior índice de programas de seguridade social. Enfim, é o governo onde, enfim, a população pobre começa aí nas universidades. A gente tem a questão das cotas, as leis, enfim, as ações afirmativas. Mas também é o governo onde a gente vai jogar mais gente na miséria, né? A gente tem uma diminuição da desigualdade, mas ela é parcial, ela é propositalmente parcial. É projeto que seja parcial. Em 1990, a população carcerária era de 90 mil no Brasil. Temos um aumento de 707% até 2014. O crescimento se torna abrupto em 2006, com essa lei. De 1990 até 2005, ou seja, 15 anos, a gente tinha o crescimento foi de 270 mil. De 2006 até 2016, ou seja, o espaço de 8 anos, metade desse espaço de tempo, o crescimento foi de 300 mil. É fácil supor, né, como isso vai aumentando, essa perseguição. 1.424 unidades prisionais no Brasil, a 4 tem menos de 10 anos. Um crescimento de 40% após 2006. Então, enfim, é um contexto de progresso social, mas a gente vai lançando mão. Seguridade social aqui, a gente tira daqui. Né? A gente precisa jogar uma população na miséria para tornar uma população controlada. Então, fica muito bem claro, fica muito claro, muito exposto a como acontece essa tipificação, esse controle populacional, esse,
essa absorção desses antagonismos inerentes à sociedade. E foi isso. Esse foi o tema. Falei em 1h30. Achei que ia terminar em 1 hora. Alguém tem dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Comentário? Nossa senhora. Massa demais, valeuzão. Entrou na metade, né? Hum, tudo bem. Perdeu só a parte mais importante. Brincadeira. E aí? Alguma fala? Se não tiver, eu vou só encerrar. Nossa senhora. Gente. Então eu vou encerrar então, beleza? A maioria de vocês geralmente vem no privado me dá o feedback, povo envergonhado. Muito bom tudo, parabéns, obrigado, Ana Clara, obrigado, João. Entendeu, João? Por que que a gente tem que bater em ANCAP? Porra, fiz isso aqui tudo só pra te falar que ANCAP a gente quer morto. Caralho, brincadeira. Mas uns tapinha rola. Então eu vou encerrar, gente. Obrigado pela presença, por ser essa plateia maravilhosa, tímida. Beijos pra vocês, certo? Podem ir desligando aí. Ou eu vou desligar primeiro que vocês, né? Tá na mesma. Nossa. Beijo.